Uma boa tarde a todas e todos. Esse é o nosso 8º papo de TCC. Nós realizamos, na semana passada, uma discussão bem interessante sobre projeto de pesquisa. Na semana anterior também foi uma discussão sobre projeto de pesquisa. E hoje nós estamos dando continuidade, né, nesta temática, né, de escrita, de leitura dentro da universidade, com a nossa ilustríssima, nossa convidada aqui, uma parceira nossa dos trabalhos que desenvolvemos na universidade, a professora doutora Vânia Alexandrino Viana. Tá? Antes de passar a palavra para a Vânia, eu só quero, primeiro, agradecer a presença de todos os estudantes, estudantes da universidade, de fora da universidade, que estão participando das nossas conversas. Um abraço especial para os estudantes indígenas, estudantes quilombolas que têm frequentado aqui esse papo, é muito importante. É o público-alvo das nossas conversas, né? E é muito importante que vocês estejam participando. E também a todos os outros estudantes, os que são também atendidos pelas ações afirmativas da universidade. Tá? Eu quero só dar um informe também. Quem está entrando agora no papo, coloque o nome, né? Esse nosso ritual inicial, assim, coloque o nome completo e o e-mail aqui no nosso papo, nosso bate-papo, no chat aí, para a gente poder enviar os certificados de vocês, tá? Então, um agradecimento muito especial a todos que estão aqui. A gente tem conseguido alcançar bastante gente, vocês estão vendo aí. Então, é muito importante esta ação, e a gente tem percebido uma boa, né, muito boa recepção, né, das nossas discussões aqui. Eu quero só lembrar também a todos que o papo ele fica gravado, tá? O papo 6 e o papo 7, e fica gravado no canal do YouTube, tá? Do Projeto Baobá, né? Lembrando que o papo de TCC é uma ação nossa do Projeto Baobá, em parceria agora com o Projeto Cianama, e todas essas discussões que nós estamos fazendo aqui fica gravado lá. É um material didático que vocês podem acessar quando quiser, assistir, rever as nossas conversas. Eu acho muito importante essa possibilidade que nós estamos constituindo agora, infelizmente, nesse momento difícil, né, que nós estamos passando, mas, né, é a forma que nós encontramos para colaborar, né, com os nossos estudantes, os que estão já construindo o TCC, os que estão pensando, os que têm interesse apenas na temática, sobre escrita, sobre pesquisa. Na verdade, o papo ele interessa a todos os estudantes, né, independente da fase. Claro que quem está escrevendo o TCC tem um interesse mais imediato. Nós fizemos 2 papos agora, nesse período remoto da UFOPA, depois que começaram as aulas, agora no mês de março, né? Um papo com o professor Wallace Leal e o outro com o professor Odenildo na semana passada. Fizemos uma discussão sobre projeto, né? Como é que eu construo o meu projeto, né? Como é que surge a ideia de um projeto, os caminhos e as partes do projeto, né? O professor Odenildo mesmo no nosso papo passado falou desde do título, né? Passando pelos objetivos, pelo referencial, até a parte do cronograma. Então, uma conversa bem interessante, bem detalhada, assim, muito instrutiva, né? E é nessa perspectiva também que hoje a gente tem aqui, né, a nossa querida professora doutora Vânia Alexandrino Viana, né, colega nossa de trabalho do Instituto de Ciências da Educação, historiadora, né, curso de História da UFOPA, professora premiada. Olha só, gente, nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito
especial, né? Uma acadêmica, uma pesquisadora, e premiada. A tese da professora Vânia foi premiada, né? Amplamente divulgado aí. Parabéns, Vânia, mais uma vez. E obrigado pela oportunidade desse diálogo, por participar conosco e pela parceria afirmativa, antirracista que a gente tem dentro da universidade, tá? Então, agora é com você, fique à vontade. A gente geralmente, assim, coloca uma meia hora para o convidado expor, né? E aí, na sequência, a gente abre para a ideia do papo mesmo, da conversa, que é o tira dúvidas, as perguntas dos participantes, tá? Obrigado, Vânia. Bem, obrigada, Luiz Fernando, meu parceiro também, né? Acho que você falou tudo, a gente tem feito essa parceria, né, que tem dado muito certo, esperamos continuar nessa, nessa caminhada, né? Então, boa tarde a todos e todas, agradeço muito o esforço, a presença de vocês, eu sei que não é fácil, né, para vocês estarem aqui nesse canal, né, virtual conosco, por conta das dificuldades que nós temos de internet, né, então eu agradeço já, né, desde já, esse esforço que vocês têm feito de acompanhar essa atividade, que é uma atividade importante, né, do Projeto Baobá, agora em parceria com o Cianama, e nós estamos aqui para contribuir, tá bem? Então, eu vou apresentar de uma forma mais geral, né, dentro da temática que foi proposta, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho, me apresentar, né, eu sou a professora Vânia, como o Luiz Fernando já falou, assim como vocês, eu venho de comunidade tradicional, né, de comunidade, então, conheço grande parte das dificuldades e me identifico muito com a trajetória de muitos de vocês, assim como eu imagino que muitos de vocês também tiveram experiência, eu vim também de uma educação básica, né, do sistema modular de ensino, que eu imagino que vocês tenham passado, e cheguei na universidade pela combinação de fatores, que é fatores de muita dedicação, mas obviamente, né, como todos nós sabemos, uma possibilidade, uma abertura política que possibilitou a interiorização da universidade, que deu acesso, né, a todos nós, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, negros, estarem na universidade. Então, essa combinação de fatores é o que me possibilitou, né, entrar na universidade, acessar a universidade e também fazer uma trajetória de mestrado, doutorado, e agora, né, como professora da universidade pública, eu tenho este momento aqui não só como uma obrigação como docente, mas também como um dever pela relação que eu tenho, né, e identificação que eu tenho com o projeto, com a política de ações afirmativas, na defesa do acesso a essas populações à universidade, porque eu compreendo o impacto e o poder de transformação que as universidades têm na vida de todos nós, né, então, gostaria de deixar isso, em primeiro lugar, bem claro, né, para todos vocês. Então, vamos lá, eu vou projetar aqui, quero que vocês me deem um retorno, está... Oi, sim? Você poderia ligar sua câmera para te conhecer, assim, eu sou José Ronaldo, sou acadêmico da Faculdade Educacional. Eu estou com a minha câmera ligada, vocês não Tá estão me ligado, vendo? eu estou te vendo. Tá ligada. José, talvez seja um problema José aí, porque tem Ronaldo. bastante gente É na. porque eu estou vendo aqui só a apresentação. Ah, tá. Ah, Ou então, Ah, tá. assim. Mas quando terminar a apresentação, aí vai ficar maior e ela vai aparecer. Mas tá ligada a câmera da professora. certo. Bem, vocês estão conseguindo acompanhar, está conseguindo ver a projeção? Estou vendo, Vânia. Perfeito. Como eu não estou conseguindo acessar o chat, porque eu estou projetando, então qualquer questão que vocês queiram interferir, vocês podem ligar os microfones, aí o Luiz Fernando também pode fazer a intervenção, tá bem? Então, Agora vamos sim ela lá. apareceu aqui. Ah, que bom, então, que você está me vendo. Muito prazer. Prazer, É, professora.
Prazer. Então, hoje, né, como o professor Luiz Fernando falou, nossa conversa é sobre levantamento bibliográfico e organização de material de leitura, né? Então, faz parte dessa ação do projeto Baobá, né, direcionado aos estudantes indígenas e quilombolas, né, de uma forma mais direta, mas também se estende aos estudantes que são público das políticas de ações afirmativas, né? Então, por essa razão, nós temos aí um público maior. Bem, em primeiro lugar, eu acho que convém, né, a gente fazer essa pergunta: o que é um levantamento bibliográfico? Talvez, eu imagino, né, e eu também já passei pela graduação, né, já passei por esse processo. O TCC, a construção do TCC, ela acaba assustando muito a gente, né, quando a gente é impactado naquela fase de escolher um tema, de fazer um TCC, de fazer uma proposta, um levantamento bibliográfico. Então, a gente acaba ficando um pouco assustado com tudo isso, né? Então, o que é um levantamento bibliográfico? Nada mais do que a estrutura argumentativa de sua pesquisa. Portanto, é um conjunto, né, de produção científica e acadêmica sobre determinada questão. E por essa razão, então, é um campo muito vasto de produção que inclui diversas áreas de conhecimento, né? Então, nós temos uma vasta produção na história, na geografia, né? Na antropologia, enfim, nas diversas áreas, na matemática, na química, né? Então, a gente tem um vasto material que é produzido, né, em diferentes áreas, produzidos nas universidades, produzidos por pesquisadores que se dedicam sobre determinados e dos mais diversos temas, né. Então, a bibliografia, né, esse levantamento bibliográfico, nada mais é do que vocês entrarem em contato com todo esse material produzido aí, né, pelas universidades, pelos pesquisadores. Então, nós estamos falando aqui de um campo vasto de produção de conhecimento. E o levantamento bibliográfico, ele é justamente o trabalho que você fará, né, de escolha, de contato com esse material que já foi produzido, a depender do seu interesse de pesquisa. Então, é um componente obrigatório, né, do projeto de TCC, do TCC e de todo e qualquer trabalho acadêmico que vocês farão, né, nas suas vidas. Então, como o professor Luiz Fernando falou, vocês já tiveram outras conversas, né? Na semana passada vocês tiveram uma conversa sobre projeto, desde a introdução até as referências bibliográficas. Então, esse é um componente obrigatório. Tá? Então, se vocês estão numa fase de construção de TCC, vocês terão que fazer um levantamento bibliográfico. Se você fazer um artigo científico, se você for construir seu TCC, ou uma dissertação, uma tese de doutorado, toda e qualquer pesquisa pressupõe um levantamento bibliográfico, tá? E esse levantamento bibliográfico, ele está ligado justamente, ele está relacionado com o nível de contato que você tem com o tema. Então, por exemplo, um levantamento bibliográfico para um projeto, ele vai ser um levantamento bibliográfico que vai prever leituras, né, trabalhos que vocês farão a leitura ainda para a construção do TCC. Então, o projeto, como o próprio nome diz, é um projeto, né? Então, você coloca ali, inclusive, leituras que vocês ainda não tiveram contato, ainda não realizaram a leitura, mas que vocês reconhecem a importância daquele trabalho para o TCC. E na construção do TCC, vocês já terão que ter esse contato com essa bibliografia, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês um pouco dos caminhos de como vocês devem lidar, né, com esse vasto conhecimento, com essa vasta produção bibliográfica para a construção de TCCs e outros trabalhos acadêmicos que vocês venham desenvolver na universidade. Então, é importante, né? Um primeiro ponto é que vocês têm que ter claro o que vocês pretendem fazer, para que vocês possam entrar nesse campo vasto de produção.
E esse levantamento, como eu falei antes, ele depende do estágio que se encontra a pesquisa. Então, nós podemos dividir isso em 2 etapas. Tá? Então, a gente poderia chamar uma primeira etapa de identificação do debate acadêmico, ou seja, é aquela fase que a gente chega na disciplina, né, seja de projetos, e aí você, eu queria fazer sobre um determinado tema, mas eu não sei exatamente o que, né, vocês têm uma ideia do que fazer, mas vocês não têm claro sobre como fazer, como delimitar aquele tema, é aquele primeiro contato, né, com aquela questão, com aquela temática. Então, vocês têm o interesse pelo tema, mas não conseguem definir o que realmente poderiam pesquisar. Então, nessa fase, que não consegue definir um tema, e nem a questão problema e a hipótese da pesquisa, o ideal é que vocês comecem a se aproximar desse campo vasto de produção bibliográfica sobre determinado tema ou área. E aí, como é que vocês conseguem fazer isso? Em primeiro lugar, não dá, né, para construir uma temática de pesquisa sem antes ter esse contato com as referências, esse contato com a bibliografia. Então, em primeiro lugar, é importante, né, quando vocês estão nessa fase de não conseguir definir um tema, mas de saber mais ou menos o norte que vocês gostariam de tomar, é vocês se aproximarem das obras que são centrais para aquele debate ou para aquela temática. Nós temos obras que são obras que trazem, né, argumentos e que são construídas a partir de um rigor científico, acadêmico, né? Então, essas obras, elas que são centrais para a temática de vocês já devem se aproximar dessa leitura, já devem fazer essa aproximação, esse levantamento. Então, quando vocês estiverem nessa etapa 1, em que você tem mais ou menos uma ideia do caminho que seguir, mas não consegue definir um tema, vocês vão partir para eleição de obras que são centrais dentro daquela sua ideia inicial, daquele rumo que você pensa em tomar. E aí, como identificar isso, né? Como identificar essas obras centrais? Mas, professor, eu gostaria de estudar tal coisa, mas eu não sei que obras são centrais. São obras que têm um reconhecimento acadêmico, que estão presentes, inclusive, nas referências bibliográficas das disciplinas que vocês cursam. Em geral, né, no curso, na graduação, vocês vão fazer um percurso acadêmico. E vocês vão passar por diferentes disciplinas, com diferentes campos, né, áreas do conhecimento dentro desse escopo, né, que é o objetivo de formação de vocês, que é do curso de graduação. Então, nesses componentes curriculares que vocês terão contato, inclusive na graduação, já serão apresentados para vocês uma série de referências, né, de livros, referências de artigos, de teses, de dissertações, autores e autoras que são centrais para determinados debates. Então, vocês precisam se apropriar, se aproximar, nesse primeiro momento, desses autores. Não vão atrás de manuais, não vão atrás de resumos, né, de internet, porque isso não vai ajudar vocês nessa definição da pesquisa. Então, a referência bibliográfica, ela deve ser aproximada a partir, né, do interesse de pesquisa de vocês. Então, nessas obras que são centrais para a temática que vocês imaginam pesquisar, vocês vão identificar o debate acadêmico, ou seja, vocês vão pegar um livro que é central para essa área que vocês pensam em pesquisar, e aí, naquele livro, ver o que o autor citou, que referências aquele autor usa. Então, você olha atrás, né, da referência bibliográfica, seja do artigo científico, seja da dissertação, da tese, olha as referências
e aí você vai atrás dessas outras referências citadas, e aí você vai construindo o que a gente poderia chamar de uma rede bibliográfica, né, que vai se conectando a partir da temática que vocês têm interesse. Então, nessa etapa, que vocês já teve esse contato com as principais obras sobre aquele tema que você tem em mente, mas que você não consegue definir exatamente o que você quer fazer, você já terá condições de formular melhor a sua questão de pesquisa, tá? Você já terá contato com os principais debates, os principais argumentos, então você terá condições de formular melhor e recortar melhor o seu interesse para a construção do projeto e depois para a formulação e escrita do TCC. E aí, uma segunda etapa é a etapa em que você já tem um conhecimento mais aprofundado, já sabe quem são os principais autores daquela temática, você então deve aprofundar esse levantamento bibliográfico a partir da seleção de argumentos, ou seja, se você já consegue definir melhor qual será o norte da sua pesquisa, a sua temática, então você vai direcionar melhor também o aprofundamento de seleção bibliográfica. Então, e aí, como identificar, né, essas obras que têm mais a ver com esse meu projeto que eu já identifiquei, eu quero estudar isso, né? Então, você vai, de fato, fazer uma pesquisa sobre trabalhos que enfrentam diretamente esse problema. Ah, professor, eu gostaria de estudar a questão da territorialidade, né, quilombola, ou eu gostaria de estudar identidades, né, dentro das comunidades indígenas, né, então você vai se aproximar, né, refinar essa busca bibliográfica a partir do seu interesse já pré-definido. Você terá essa condição nessa etapa, né, de verificar aqueles trabalhos que têm discussões chaves para a sua pesquisa. E aí, obviamente, né, você vai fazer não só uma leitura de clássicos, ou seja, aquelas obras que já foram produzidas, né, e que foram um divisor de águas, digamos assim, né, para certos debates. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da área da história, né. Por exemplo, quando nós falamos da presença negra no Pará, até pelo menos, né, a década de 70, né, acreditava-se que essa presença fosse, né, irrisória, que não havia presença negra na Amazônia, né, para essa parte do território que era a América Portuguesa. E aí nós tivemos uma obra que é O Negro no Pará, do Vicente Salles, que ele mostrou, né, a partir daquela obra, que, muito pelo contrário, né, do que se pensava, havia uma presença muito importante dos negros, né, na Amazônia, e que o trabalho deles foi fundamental, inclusive, né? Então, ele mostra isso nessa obra, e essa obra, ela se tornou um clássico, né, para os estudos da escravidão, da presença negra aqui na Amazônia, né? Então, todos os trabalhos que, em geral, falam sobre a presença negra na Amazônia, deve se reportar, né, ou deve ler essa bibliografia, ou seja, um livro que foi produzido, né, há algumas décadas atrás, mas que mantém a sua importância por ter esse significado de divisor de águas num debate, né, acadêmico importantíssimo. Então, essa bibliografia, ela deve ser a bibliografia clássica e uma bibliografia mais atualizada, ela deve convergir, né, ela deve estar presente nesse levantamento que vocês fazem. Então, uma discussão atualizada dos 2 ou 3 últimos anos, é importante que vocês façam isso, né, mas que vocês também não deixem de lado obras que foram importantíssimas, né, para determinadas temáticas. Então, um bom levantamento bibliográfico, ele apresenta o equilíbrio entre obras clássicas e atuais, né, e dessa forma, você tem uma perspectiva ampliada do lugar que o seu trabalho ocupa na produção acadêmica e científica, ou seja,
Você sabe de onde partiu aquele debate, as mudanças teóricas, metodológicas, né, conceituais, e você sabe o lugar onde está aquele debate acadêmico e onde a sua pesquisa se insere, com quem ela dialoga, certo? Então, essa etapa aqui, que é a seleção de argumentos, vocês terão uma capacidade de compreender melhor a produção acadêmica em torno daquela temática que vocês têm interesse, né, em realizar a pesquisa. E aí, algumas recomendações importantes. Como é que eu faço, professora, um levantamento desse? A senhora me disse que eu preciso fazer, né, um levantamento de obras clássicas centrais para aquela discussão, obras atuais. Como é que eu faço isso? É óbvio que vocês não vão, isso eu não recomendo, não vão para a internet e fazer uma pesquisa sem critérios. Esse é um risco, tá? Então, o que eu recomendo é que vocês tenham, né, nessa etapa de levantamento bibliográfico, que vocês já tenham um objetivo definido sobre o que vocês, né, querem fazer, o que vocês imaginam para a pesquisa de vocês, pelo menos nessa primeira etapa de aproximação, mesmo que vocês não tenham uma temática bem definida, mas a leitura e a orientação, ela vai refinar isso. E vocês precisam encontrar também critérios para essa busca, tá? Então, eu orientaria vocês, né, a fazer uma busca, por exemplo, no portal de periódicos da CAPES, né, que está aí o link, que vocês terão ali os principais periódicos, né, de publicação de diferentes áreas no Brasil, que eu acho que isso é muito importante, né, a Cielo também, né, que é uma boa plataforma de busca, o Google Acadêmico, né, que vocês serão também direcionados para artigos científicos, as páginas que são mais acessadas, os artigos que são mais acessados, então isso também é importante. E eu recomendaria também, pessoal, uma busca nos bancos de teses e dissertações das pós-graduações do Brasil. Ah, professora, eu gostaria de estudar, eu queria estudar o meu quilombo, eu queria estudar a minha comunidade, eu queria estudar a educação escolar indígena na minha comunidade. Então, faz uma busca, entra, né, nas pós-graduações aqui, né, da Amazônia e vê o que já foi produzido sobre isso. Todas as teses e dissertações, elas são disponibilizadas nesses sites dessas pós-graduações. Então, vocês podem entrar, acessar, baixar, verificar as temáticas, verificar se tem interesse. Então, isso é importante. Visitar a biblioteca, né? Eu acho que, Luiz, isso é uma coisa assim que é muito importante, né? Eu sei que agora é impossível, né, fazer qualquer visita na biblioteca, mas a gente não pode perder esse vínculo também, né, com o livro, com a biblioteca, de sentar, de fazer uma leitura concentrada do material. Isso é tão importante, isso faz vocês crescerem imensamente. O diálogo, né? E aí vocês podem dizer para mim, professora, mas eu não tenho internet na minha comunidade, não consigo acessar esses sites, não consigo baixar, realmente. Isso tudo pode acontecer, né? A biblioteca está fechada, como é que eu vou pegar os livros agora, porque eu estou, né, nessa situação? E aí vocês podem também fazer uma revisitação, pessoal, no material que foi acumulado ao longo do curso, né? Tem vários textos que os professores passam para vocês, né, que abarca diferentes áreas do ensino, da teoria, da metodologia, do conhecimento produzido, né, argumentativo. Revisitem esse material, né, se vocês têm dificuldade de acessar certas plataformas, se vocês não têm internet, não pode ir na biblioteca, revisitem todo esse material acumulado que vocês têm, isso também é importante. O diálogo constante com o orientador, ele é importantíssimo, porque ele vai direcionar vocês nesse percurso, né, na definição do tema, nas principais bibliografias. Então, vocês precisam manter esse contato direto, né, constante com o orientador. E aí, a organização desse material, né? Vocês vão baixar
teses, dissertações, livros, né, artigos, monografias. Aí vocês vão perguntar, professor, o que eu faço com tudo isso, né? Então, vocês precisam também não só fazer um levantamento da bibliografia que interessa, mas vocês precisam também saber organizar isso tudo, organizar esse material de leitura. E aí, vocês precisam sistematizar esse material. Em primeiro lugar, e que me parece muito importante, a organização do material de leitura, ela tem que estar ligada a diferentes eixos. Por exemplo, material que é de base teórica e conceitual. Então, eu tenho aqui tantas bibliografias que ela é teórica e conceitual. Com quem que eu estou dialogando, né? Para definição de conceito, a corrente teórica, né? Então, existe uma bibliografia que ela alinha-se à teoria e ao conceito. Né? E existe um material que é de base metodológica, ou seja, como é que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou fazer entrevista? Eu vou aplicar questionário? Eu vou fazer uma pesquisa documental? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Então, você também vai precisar realizar leituras sobre metodologias, sobre como fazer, né, aquela determinada pesquisa. Esse material, ele também, esse levantamento de bibliografias, ele também tem que atender essa demanda da pesquisa, que é a instrumentalização metodológica do trabalho, né? E um outro eixo que é importante desse material é aquele material de base argumentativa, né? Ou seja, da produção do conhecimento. O que já foi produzido sobre isso? Né? O que já foi produzido de conhecimento sobre isso? Não necessariamente teoria, mas do que já foi realizado, né? Levantado sobre determinada questão. Então, aqui você tem três eixos de leitura, né, que vocês precisam definir bem, separar. Eu levantei 100 referências, agora eu vou separar o que é teoria, o que é metodologia, o que é base argumentativa e produção de conhecimento. Isso é importante, por quê? Porque vocês, inclusive, terão uma visão ampliada de que lugar cada coisa deve entrar no TCC de vocês, na estrutura da escrita de vocês, né? Então, vou fazer um TCC com 3 capítulos. Tá, como é que você vai organizar isso? Então, as leituras, elas vão aparecendo no decorrer dessa narrativa. Então, se vocês têm clareza de como ela se organiza, vocês também vão saber dialogar com ela em diferentes etapas da escrita do TCC. Isso é importante. A organização da leitura do material. Gente, eu faço o seguinte, eu gosto, né, de fazer uma organização bem detalhada da leitura. Por quê? Porque ocorre muito de você ter um vasto material, mas você não tem uma organização, então você não sabe exatamente o que você tem. Então, por exemplo, sistematizar isso com, por exemplo, eu tenho esse livro, qual é a autoria? Abre uma tabela, né, no Word, põe a autoria, título daquela obra, principais questões que trata aquele trabalho, argumentos importantes para o meu TCC. Eu li isso aqui, esse trecho seria importante para eu dialogar com tal questão do meu TCC. Então, eu vou já anotar aqui, ou eu já transcrevo, ou então eu vou anotar a página para quando eu precisar dessa referência, eu saber onde ela está. Tá? E já põe a referenciazinha daquele artigo em revista, daquele livro que eu li, daquela dissertação, daquela tese. Aí eu vou organizando direitinho, vou fazendo a leitura, vou fazendo a anotação do que eu já li, vou separando as principais questões, as questões que interessam para o meu TCC. Por quê, pessoal, que isso é importante? Porque a gente comete muitos erros quando a gente está fazendo isso, né? Principalmente quando a gente está na graduação. Eu estou falando isso para vocês porque eu errei muito durante, né, o amadurecimento, a gente vai aprendendo no percurso acadêmico. Por exemplo, um dos erros é
com essa falta de organização é você lembrar que lembra que leu, mas não consegue mais localizar aquilo que você queria usar. Aí você, nossa, mas eu li, onde está? E aí você fica, né, perdendo um tempo precioso tentando localizar aquele trecho, aquele determinado argumento que seria importante para a sua escrita do TCC, mas que você não sabe mais onde está, porque você não organizou direito. Então, fazendo essa organização, né, numa tabela, no Excel, ou no próprio caderno mesmo, né, você não tem como fazer no Word, nem no Excel, faz no seu caderninho, né, de TCC a gente sempre tem que ter um caderno, né, para a gente anotando as coisas. Então, você, tenho essas leituras aqui, então anote, autor, né, o autor, o título da obra, aí as principais ideias, trechos que são importantes para o TCC, anotem a página, e aí isso vai lhe render, pode demorar um pouco no processo, mas quando você estiver escrevendo o seu TCC, você vai ganhar um tempo precioso, tá? Alguns erros também que ocorrem em relação à bibliografia é ler só um trecho do texto e citar. Às vezes o autor, ele põe uma ideia, né, no início da narrativa, da escrita do texto, que depois ele vai contrapor aquela ideia. Então, se eu li só aquela primeira parte e não li todo o trabalho, eu posso estar pegando um trecho que no decorrer daquela leitura ele vai discordar. Né? Então, é importante ter o conhecimento completo do argumento do autor. Por quê? Porque isso vai dar para vocês a segurança daquilo que você está citando, daquilo que você está referenciando. Tá? Professor, é muito longo, o livro é enorme. Ok, você pode então ler um capítulo, aquele capítulo do livro que mais lhe interessa, o capítulo da tese que mais lhe interessa. Mas sempre que eu recomendo é que vocês façam a leitura completa daquele material que vocês escolheram para usar no TCC, né? Para que vocês tenham segurança sobre aquilo que vocês estão usando. E uma outra questão é o imediatismo dessa geração, né? Vocês têm muita, e nós também, né? Nós temos muita pressa por concluir o trabalho. Né? A gente quer fazer o trabalho logo, entregar logo. Então, esse trabalho de monografia, de TCC, ele é um trabalho que vocês têm que fazer com uma certa paciência, com o tempo. É por isso que, em geral, eu não sei como acontece em outros cursos, mas na história a gente tem, por exemplo, metodologia, que é o projeto, né, vocês vão fazer o projeto, aí tem TCC1 e TCC2, ou seja, tem pelo menos 1 ano e meio para o aluno pensar, para o aluno amadurecer a pesquisa, para o aluno fazer essa pesquisa. Então, é importante que essas etapas, elas sejam cumpridas, né, e que vocês tenham uma calma para fazer um levantamento bibliográfico consistente, detalhado, cuidadoso, né, que vocês façam um levantamento de pesquisa também, porque aqui a gente está falando só da bibliografia, né, nós não estamos falando da outra parte, que é o trabalho de campo, por exemplo, de coleta de dados, já é uma outra história isso, aqui nós estamos falando só de bibliografia, né, então esse cuidado nisso tudo, essa paciência para fazer as coisas bem feitas, cumprir direitinho as etapas, ela é importante, porque se você não cumpre a etapa, toda vez você vai ter que dar um passo para trás. Já estou escrevendo meu TCC. Nossa, eu precisava de uma leitura, mas onde ela está, essa leitura? Eu li em algum lugar, e você vai ter que parar isso e ir atrás. Se você cumpre a etapa do levantamento bibliográfico, a escrita do seu TCC ela vai ser mais rápida e vai ser também mais fácil. Tá? Então, por isso que é importante o levantamento bibliográfico. Primeiro, porque você terá um conhecimento aprofundado sobre o diálogo teórico, metodológico e argumentativo do seu projeto, do seu tema, do seu TCC. Você terá um direcionamento bem definido da sua pesquisa. Você terá uma sustentação argumentativa sólida. E, além disso, você terá facilidade para operacionalizar a escrita do seu TCC. Bem, eu acho que, né, eu vou agora abrir para o debate, eu acho que, em geral, é isso, Luiz Fernando. A gente pode conversar,
Agradeço a atenção de vocês. Maravilha, Vânia, muito obrigado. Olha, muitas questões aí, né, estudantes? Eita, sério? E aí? Não, muita coisa para pensar. Na verdade, eu só vi uma pergunta aqui se você pode disponibilizar esse slide. Uma estudante Posso. perguntou. Ótimo. A gente pode mandar por e-mail, né? O mesmo e-mail que eles estão colocando aqui para o certificado, né? E acho que a gente pode mandar. Está bem sistematizado mesmo. Maravilha, então, Vânia. Gente, então agora é esse momento de vocês perguntarem, fazerem considerações. É agora que começa o papo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou vendo aqui que o José Ronaldo já levantou a mão. Pode perguntar, José. Antes do José falar, só lembrar a todos para colocar o nome aqui para receber o certificado. E eu também peço ao João Paulo que coloque, porque assim, Vânia, a gente está com o projeto Baobá, que é um projeto, e o Cianama, né, em parceria, que são projetos de acompanhamento dos estudantes indígenas e quilombolas. E nós criamos um formulário de solicitação de apoio que o estudante Legal. pode preencher, se estiver precisando de ajuda, ou numa atividade de disciplina, uma resenha, um resumo, algum conteúdo que ele esteja com dificuldade. A gente tem uma equipe preparada aí para dar um apoio dentro das nossas Muito bom. possibilidades. E mesmo que tiver com alguma dificuldade no TCC, tá? Então, vou pedir para o João Paulo colocar o link aí, tá, desse formulário aí. Aí, o João Paulo já colocou, tá, gente? Tá no chat aí, no chat, no bate-papo, e aí fiquem à vontade aí para vocês, quando precisarem de ajuda, preencherem o formulário, que alguém da equipe vai entrar em contato, tá? Zé Ronaldo, pode falar, fica à vontade, mano. Ok, mais uma vez, boa tarde. Bem, Boa tarde. eu tô nessa fase aí de TCC, né? Do meu curso. Então, você já falou no slide aí, na sua fala, que a delimitação do tema, esse queria que a senhora me desse uma dica importante, porque isso aí, senão fica muito longo, né? Difícil a gente concluir o TCC, né? Porque fica muito vasto, muito genérico, né? Uhum. Essa é a minha pergunta. Obrigada, Ronaldo. Pessoal, isso sempre é um problema, né? A gente Vânia, consegue pensar. Oi, Fernando. eu acho que eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta que está aqui no chat. Aí Tá, você já pode comentar as duas, né? tá O bem. William, ele tá perguntando: Oi, professora, eu gostaria de saber o que faço quando eu leio um autor clássico, que você comentou, né? Você falou, e depois eu encontro uma tese criticando e derrubando a tese desse autor clássico. Ótima pergunta. Então ele fala, e aí, como é que ele se comporta, né? Então, junto com a pergunta do José Ronaldo sobre delimitação do tema, você já pode comentar essa. Vamos lá. Ronaldo, então, a delimitação do tema sempre é um problema, né? Porque sempre a gente parte do grande, né? A gente pensa, porque a gente pensa quando a gente imagina o que a gente quer fazer no TCC, a gente pensa na área, né? Por exemplo, quando eu fui definir o meu TCC, eu estava na graduação, eu sabia que era em história colonial, né? Eu queria estudar história colonial, eu queria estudar a Amazônia no século XVII ou no século XVIII. Mas o que é a Amazônia no século XVIII, né, gente? É um mundo de coisa. Como é que eu vou definir isso? Então, sempre a gente parte realmente dessa ideia grande, né, sobre uma determinada temática. A gente sabe mais ou menos o rumo que a gente quer tomar. Por que a gente sabe mais ou menos o rumo? Porque tem a ver com nossa própria identificação com o tema. Eu gosto mais dessa parte do meu curso, eu me identifiquei mais com aquele campo de pesquisa. Então, a gente vai ao longo, né, da graduação
tendo mais afinidade com determinadas áreas e menos com outra. Então, quando você chega no TCC, você já tem pelo menos isso em mente. O que você mais gostou, o que você menos gostou. A sua identificação com determinados debates. Aí você diz, professor, eu quero estudar isso, mas isso aí é muita coisa. E aí que entra a primeira etapa do levantamento bibliográfico. Bora ver, o que você tem em mente aí, por exemplo, que você gostaria de pesquisar, que está muito amplo aí na sua cabeça. Aí você vai, né, atrás dos principais autores dentro dessa sua temática que ainda está muito grande. Quando você tem esse primeiro contato, você vai se familiarizando com aqueles debates, se familiarizando com os argumentos, e aos poucos você vai definindo e afunilando o recorte de seu interesse. Isso vai acontecer de forma espontânea? Vai acontecer de formas combinadas, é você investindo na pesquisa dos principais autores dessa temática que ainda está muito grande, conciliando isso com as conversas com o seu orientador, com os seus professores, aí você vai conseguir definir melhor essa temática. O tema, ele surge daí, do levantamento sistemático da leitura bibliográfica e também se você já tem uma experiência, por exemplo, de atividade de campo, né? Se você já realizou alguma pesquisa de campo ou se você já fez alguma pesquisa documental, e é a partir daí que você vai encontrando o seu caminho, porque dentro desse mundo de produção sobre determinadas áreas, aí você vai encontrando os seus espaços e esse espaço vai ficando cada vez menor. Quanto mais objetivo, menor for a pesquisa, mais vocês vão conseguir fazer um trabalho consistente, porque vocês vão ter foco e direcionamento. Em relação à pergunta do Willen, não significa, se você encontrou um debate contrário, não significa que você deva abandonar a leitura clássica. Vou dar um exemplo para vocês da área da história, que é o meu campo, né, pessoal? Por exemplo, a cabanagem, o movimento da cabanagem. Todo mundo aqui conhece o movimento da cabanagem, né? Aqui no Pará, aqui na Amazônia. Então, existem clássicos, por exemplo, o Domingos Antônio Raiol, ele dizia que os cabanos, eles eram rebeldes, né? Ele tinha uma imagem muito negativa do cabano. Aí, e ele produziu essa obra, né? Ele foi contemporâneo da cabanagem, os pais dele foram mortos nos conflitos, né? O Domingos Antônio Raiol. E aí, quando a gente tem uma reviravolta, né? Novas pesquisas em torno da cabanagem, e aí eu lembro, por exemplo, da Magda Risse, né? Que é uma pesquisadora, historiadora, que tem se dedicado a vida toda a estudar a cabanagem, e ela vê que eles não eram rebeldes, que eles estavam lutando, né? Lutando por terras, por liberdade, por espaços na sociedade. Então, a gente começa a entender que, na verdade, foi uma revolução. A cabanagem não foi um motim, ela foi uma revolução. Então, você vê que tem um conflito, né, William? Você tem uma perspectiva que entende o cabano como rebelde, e você tem uma que entende ele enquanto um sujeito revolucionário, que lutava por questões. Então, eu vou abandonar o clássico e vou ficar só com essa nova perspectiva. Não, justamente o trabalho acadêmico, ele não é feito de consenso, né? Precisa ter esse debate de ideias, que pressupõe pesquisas, né, que são pautadas numa pesquisa séria, que deixa a academia viva, né, que permite que nós tenhamos sempre novas pesquisas, novos debates, mas isso não precisa ser abandonado, não. Quanto mais você traz isso para o seu trabalho, mais rico ele se torna, e você terá uma base estrutural, argumentativa, sólida na sua pesquisa. Então, não significa que você deva abandonar o clássico, mas que você mostre, por exemplo, as mudanças que aquele debate, aquela temática foi passando ao longo também, né, do avanço que nós tivemos nos campos teóricos, metodológicos, né, de pesquisa, certo? Então, não precisa abandonar ninguém. É importante que se faça todas essas leituras. Certo? Certo. Mais alguém? Olha, esse é o momento da nossa
Oi, da eu, nossa eu conversa. estava. Oi, Vilane. Oi, eu estava com a mão levantada aí, eu acho que você não percebeu, já tem um Ah, tempo. tá. Mas Só então, uma coisa boa aqui, tarde. Evilane, antes de você falar, Vânia, você pode interromper a apresentação, porque aí Posso. abre um pouco mais aqui para mim poder ver mais quem está levantando a mão. Perfeito. Isso. Tá. Evilane, fique à vontade. Então, Só uma coisa antes da Evilane, se a pessoa não quiser falar, pode escrever também aqui, tá? No chat, que a gente vai lendo, tá bom? vocês estão me Evilane, ouvindo? ouvindo. Então, a minha pergunta é em relação desse levantamento bibliográfico. Por quê? Eu estou fazendo a disciplina Projeto TCC, estou no momento de construção desse projeto, porém, tem outras disciplinas que eu estou fazendo e o tempo ele se torna curto, devido ao semestre ele ser bem menor, né? Ainda não é o TCC em si, mas é a construção do projeto e mesmo assim eu preciso de um levantamento bibliográfico que seja coerente. Então, Sim. essa leitura ela acaba não sendo da forma que você falou, que tem que ter um tempo, que tem que ver direitinho as afirmações do autor, porque lá embaixo ele pode ter uma outra afirmação. E aí eu acabo pegando alguns trechos que eu acho importante, que pode ter algo diferente mais embaixo, entendeu? Então eu acabo focando só em alguns pontos. E isso me preocupa. Teria alguma sugestão de como fazer esse levantamento bibliográfico em um período menor? Tem alguma forma de fazer esse levantamento e não correr risco de plágio ou algo do tipo? Essa foi boa, Luiz Fernando. Querida, é importante, né? Como você está no projeto, né? É importante que você, de fato, tenha ciência que nem tudo que vai ser importante para o seu TCC nessa etapa, você vai conseguir ler tudo. Né? Então, por exemplo, quando você está construindo um projeto, aí você cita autores, obviamente, né? Porque você tem que fazer uma justificativa, você tem que fazer, por exemplo, um referencial teórico, né? Você tem que dar conta de um objetivo, de uma metodologia, de uma apresentação. E ao longo da escrita do projeto, obviamente, com certeza, você vai utilizar autores, né? Nessa escrita. Aí, mas não é todo o componente bibliográfico que você vai utilizar no TCC. O que você usa no projeto, né, é para você dar argumento para a escrita do projeto. Eu acho que isso é possível você ler em menos tempo, porque você não vai trazer para o projeto todas as leituras que são necessárias para o seu TCC, mas você tem que prevê-las. Tá? Então, no projeto, referência bibliográfica entra aquelas que você utilizou para escrever o seu projeto, que vai ser um número menor, mas entra também aquelas que você sabe que existe. Eu tenho, aquele livro é importante, mas eu não tenho aquele livro agora, eu não consegui ler para o meu projeto, então ele tem que ficar de fora? Não, ele tem que entrar, porque o projeto entra as leituras que são importantes para o seu TCC. Mesmo que naquele momento da escrita do projeto, você não tenha acesso e nem tenha feito ainda a leitura, né, sistemática daquele determinado material, mas ele deve constar na referência do seu projeto, porque é um projeto de TCC. Então, você põe lá todas as leituras que você tem consciência que é importante para a sua temática, mesmo aquelas que não entraram na escrita do texto do projeto. Você entendeu, Evilane? Então, o projeto, em geral, ele tem uma carga de leitura menor do que você terá, por exemplo, em TCC 1 e TCC 2, que aí você já vai ter uma leitura maior, né, que você vai aprofundar essas etapas de pesquisa bibliográfica, de levantamento bibliográfico, tá? Eu entendi, perfeito. Eu não sabia que eu tinha que colocar esses outros trabalhos, né? Esses outros trabalhos, Sim. eu não tinha noção. Mas, assim, eu falei de uma forma mais rápida, porém, eu faço a leitura, eu fiz uma seleção de trabalhos que são interessantes para o meu desenvolvimento, estou tendo como guia esses trabalhos, estou fazendo a leitura de todos eles. Só que eu não consigo, devido ao tempo ser um pouco curto e ter outras disciplinas, procurar mais trabalhos e fazer um levantamento mais aprofundado. Então, era isso que eu queria saber. Entendi. Obrigada. E lembre que você está fazendo um projeto, né? Que você ainda vai ter o TCC. E, com certeza, né, você vai aprofundar
você vai fazer uma projeção de leituras importantes para o seu TCC que você vai colocar no projeto, depois vai entrar outras leituras. Como é um projeto, então tem uma etapa. Então, você provavelmente ainda vai inserir outras, né, outras leituras importantes. Às vezes tem uma conversa com o orientador, a gente muda alguma questão, que é um projeto, então ele está sujeito a mudanças, adaptações, a reavaliação da pesquisa. Eu fui fazer o trabalho de campo, houve uma pequena mudança, então eu vou ter que redirecionar, né, a minha leitura e tal. Então, isso também não é flexível, viu, Evilane, essa questão, porque você está no projeto ainda. Mas é importante você ir amadurecendo isso para o TCC1, e TCC2 já é bom você estar já na etapa com toda a bibliografia concluída, para que você faça a escrita. Só para ajudar também aí nessa conversa com a Evilane, Vânia, essa coisa da temporalidade, né? O TCC ele é feito muitas vezes, o estudante está fazendo outras disciplinas, tem o estágio, tem a cobrança do orientador, tem os prazos. Ainda mais agora, por exemplo, com esse semestre reduzido, os prazos ficam bem difíceis, né? Aí uma dica que eu dou aqui para a Evilane, e até que você mesmo citou, que é retomar um pouco das leituras que já foram feitas durante o curso. Porque, querendo ou não, Evilane, os nossos TCCs, né, as nossas pesquisas, elas estão muito vinculadas às disciplinas, né, que a gente estuda durante a trajetória no curso, né, ou pelo menos deveria estar. Né. Pode acontecer do tema estar distante de uma ou outra disciplina. Então, uma estratégia também seria utilizar autores e textos que tenham relação com o tema que você trabalha e que tenha sido discutido por algum professor em alguma disciplina. Quer dizer, aí você ganha um pouco de tempo. Isso. E já torna também o curso, a sua trajetória funcional, né? Isso. Se for possível, eu acho que isso é interessante, né? De se fazer também. Inclusive, um dos meus artigos, eles são do que eu já utilizei dentro do curso. Isso. Olha aí. Isso é importante. Muito obrigada, super esclareceu. E eu queria agradecer pela dica da tabela, para colocar as bibliografias. Muito bom. Olha, eu vou fazer isso. Achei muito interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Inclusive, eu tive uma orientação essa semana, né, de um estudante indígena, e ele está estudando lá a comunidade dele. Aí, professor, eu estou com dificuldade na referência bibliográfica. Eu disse para ele, pega o material que você tem da disciplina História Indígena e do Indigenismo, que a gente tem no curso de História. E ele falou, é mesmo, né, professora, tem muita coisa. Pois é, já tem muita, e você já está fazendo o debate com o professor, então é importante vocês também conseguirem fazer essas conexões, né, dentro da própria trajetória acadêmica. Com certeza. Essas conexões são importantes, até para o TCC ter uma relação com o curso e com o seu percurso, né? E ganha tempo, porque as disciplinas precisam servir não só para o conhecimento específico, mas enquanto espaços de pesquisa, né? Senão parece que disciplina é uma coisa e TCC é outra. E na verdade, olha, tem duas perguntas aqui do Christian, que estão intercaladas e que eu vou fazer, Vânia, e o Ronaldo também pediu para falar, o José Ronaldo, está com a mãozinha levantada, penso que ele quer falar. Eu já vou oferecer a fala para ele, só vou aproveitar aqui, ó, o Christian pergunta, qual seria uma quantidade razoável de referencial para o TCC? E a outra é, fiz o projeto de TCC, contudo, aquela coisa da mudança que você comentou há pouco, olha. Contudo, mudei o rumo da pesquisa e troquei o tema posteriormente. Isso é possível de ser remediado devido ao tempo? É aquela coisa de você faz um projeto e aí o projeto ele acaba sendo alterado, o TCC se transforma toma um outro rumo. Isso acontece muito, até porque o projeto precisa ser flexível mesmo, né? Mas essas são as duas questões que o Cristo faz, você pode comentar. E o Zé Ronaldo, pode falar. Eu vi que a mão estava levantada, e aí é por isso que eu estou... Pessoal, eu esqueci de abaixar. Sim, tá bom, tá certo. Vânia. Certo. Bem, que quantidade de referência.
eu não sei te dizer exatamente uma quantidade de referência, né, que você deve usar, mas eu penso que isso será definido, né, junto com a definição da sua própria pesquisa. É a sua pesquisa que vai dizer, né, que vai te direcionar para essas leituras, para essa referência bibliográfica. Então, enquanto a sua pesquisa estiver pedindo para você, né, essa referência, você vai atrás. Então, é muito que essa quantidade ela vai depender muito da sua própria pesquisa. E também, pessoal, do nível acadêmico que vocês estão. É obviamente que nós não vamos cobrar de vocês uma referência bibliográfica como a gente cobra de mestrado e de doutorado, né? Acho que a gente tem essa clareza de nível de formação, né? O TCC é uma etapa formativa, né? Vocês têm que ter um conhecimento, é um exercício que vocês fazem de pesquisa e de diálogo com os diferentes campos e áreas do conhecimento acadêmico, mas, obviamente, que a gente não vai exigir de vocês aqui uma vasta, né, bibliografia para um TCC, porque a gente compreende que é uma etapa de formação e que vocês ainda, né, avançarão para mestrado e para doutorado. Então, não existe um número, né, que eu possa te falar de quantidade de referência. Isso está ligado ao tema e também, obviamente, né, ao nível formativo que vocês se encontram. Mudanças no projeto. Como o Luiz Fernando falou, e eu concordo muito com ele, isso acontece demais, né? Porque, em geral, o projeto, quando vocês vão para a disciplina de projeto, é a primeira vez que vocês vão pensar sobre isso. Para a maioria dos estudantes, é a primeira vez que vão pensar. Diferente de um aluno que já tem uma experiência de projeto, né, de iniciação científica, por exemplo, que já tem um contato de pesquisa maior, né, aquele momento daquela disciplina vai amadurecer mais aquele contato. Mas, para a maioria dos nossos alunos, é a primeira vez que vocês vão pensar, e agora, o que eu faço? Qual vai ser o meu tema? E, obviamente, que isso, né, aí vocês, em geral, escolhem um tema para atender a demanda da disciplina, mas depois vocês mudam de ideia. Não tem como recuperar esse tempo perdido. Você provavelmente vai, né, como você vai ter que cumprir, né, uma certa etapa de produção, se você fez o projeto num tema, chegou em TCC 1, você mudou de tema, provavelmente você vai ter que fazer um novo investimento de levantamento bibliográfico, de definição de tema. Então, tem como remediar, porque óbvio que você vai ter que investir novamente num novo tema, mas você não vai recuperar o tempo que você perdeu lá atrás. Eu sempre recomendo que quando vocês forem fazer projeto, que vocês tomem uma decisão consciente, para que aquele tema já seja um tema que vocês vão, de fato, fazer uma defesa em TCC. Tá bom? Certo. Eu só quero também registrar aqui a importância também, em relação ao tema elaboração de projetos, eu indico a vocês que assistam, se for possível, assistam o Papo 6 e o Papo 7. Isso. Algumas dicas que o professor Wallace e que o professor Odenildo falou na semana passada ajudam muito, né? Essa pergunta do Ronaldo aí, do Zé Ronaldo, sobre delimitação de tema, como é que eu construo os objetivos, a justificativa, porque o nosso papo aqui está meio encadeado, né? Uma coisa vai puxando a outra, e não tem problema surgirem essas perguntas. Mas também, para vocês aprofundarem um pouco mais, eu sugiro assistir os outros papos, né, sobre projeto, né? O papo com o professor Odenildo, ele detalha bem cada uma dessas partes. E o papo com o professor Wallace, ele até mostra exemplos de projetos aqui, ele trouxe alguns mostrando cada parte. Então, acho que ajuda muito vocês que estão construindo, tá? Depois a gente pode até mandar o link, colocar o link aqui, João Paulo, desses outros papos que estão no canal do Baobá. Mas você também pode ir lá no canal, inclusive eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque toda vez que a gente coloca um vídeo novo, quem está inscrito no canal já recebe a informação, pode ir lá e assistir. A Claudiana está com a mão levantada. Claudiana. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, Claudiana. Achei magnífico a palestra e eu tenho uma dúvida, eu sou do BI e eu gostaria de saber se
quem está no BI tem que fazer TCC ou pode fazer um artigo para defender, porque os 3 primeiros anos, né? Não é a finalização do curso, mas se tem se pode fazer outra coisa que não seja o TCC, que o TCC fique para o final, para defender, porque nesse intervalo do BI tem que defender eles dizem que é um TCC, né? Mas eu queria saber se pode ser um artigo, alguma coisa que seja parecido com isso, que não seja especificamente o TCC. Luiz Fernando, sabes informar como é que é o formato de lá? Bom, aí teria que ver como é que está isso no projeto. Isso, político-pedagógico, né? Porque, na verdade, assim, Claudiana, só uma ressalva aí na sua fala, o artigo seria um TCC, né? Porque seria um trabalho de conclusão desta parte, tá? O que eu posso te falar agora é que, primeiro teríamos que ver o projeto do curso, para saber, e eu já examinei um trabalho de BI, já fui convidado para uma banca, e tratava-se de um trabalho de revisão bibliográfica, no sentido monográfico, em que a estudante, numa situação como essa sua, ela fazia todo um levantamento e uma discussão bibliográfica sobre territórios quilombolas, sobre a questão do direito à terra, do direito ao território, de defesa do território, e ela construiu uma monografia, não é um artigo, né? Por isso que eu estou falando, não necessariamente é um artigo, mas uma escrita única, uma monografia, né? Voltada para um tema específico, numa situação de BI, de finalização de BI. Mas eu não sei se é no mesmo curso que você está. Salvo engano, é no Instituto de Ciências da Terra, né? E foi um trabalho monográfico. Então, acho que cada BI tem a sua regulação lá. E nós podemos consultar, tá, Claudiana, e tirar essa dúvida no próximo papo ou até antes disso, tá? Isso depende muito, né, do formato do projeto, do PPC do curso, né? Então, na história, por exemplo, a gente aceita artigo também científico, né, para finalização. Eu queria lembrar, em cima da fala do Luiz Fernando, né, que aqui a gente estava verificando a questão do levantamento bibliográfico e da forma como vocês podem organizar a leitura. Mas a gente poderia também fazer, por exemplo, uma análise, como é que eu faço uma revisão bibliográfica? Porque são coisas diferentes, né? Um levantamento bibliográfico e uma organização da leitura, de como eu devo organizar esse material, é diferente da revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica ela é uma outra história, tá? Que daria uma outra conversa, porque implica, inclusive, na estratégia que vocês fazem na escrita da combinação de autores clássicos com autores atuais. Como é que eu faço esse jogo? E como é que eu me insiro dentro desse mundo aí de produção de conhecimento de determinada área, determinada temática. Então, é uma outra história. Nós não entramos nisso nessa conversa. E seria um bom papo, né, de revisão, porque a revisão passa muito por aquele processo de colocar no papel, né? Isso, exatamente. Estabelecer os diálogos na escrita. Isso, já é escrita, já é estratégia da escrita e de como a gente se comporta diante de todas essas leituras. Ou seja, a gente estudou aqui até a etapa de como vocês fazem o levantamento e como vocês organizam a leitura. Lembra que eu falei para vocês? Esse trecho é importante para o meu TCC. Aí, a revisão já seria, o que eu faço com esse trecho? Como é que eu coloco no texto? Exatamente, né? São as estratégias de escrita. Inclusive, já está anotado aqui, eu acho que nós vamos precisar fazer um papo, né, Vânia? Nesse sentido, porque eu tenho lido trabalhos de acadêmicos e há uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Sim. Né? Sobretudo eu li 2 textos, né? 2, 3 textos. Como é que eu, dialogando com esses autores, eu construo uma linguagem minha? E eu estabeleço uma costura com eles, e eu vou falando também, e eu vou interpretando, e eu vou criticando. Então, esse é um tema muito interessante, até para evitar
que o aluno leia os trabalhos e ele faça simples transcrições de Isso, partes. Aquilo que a gente chama de exatamente. coxa de retalhos, né? Para evitar a coxa de retalhos. É. Então, essa coisa da escrita acadêmica, eu acho que dá nós vamos entrar nisso num outro papo, tá? Mais para frente. Tá? Isso. É uma outra etapa, já é uma outra história isso. Essa parte da Gente, revisão. com certeza. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas. Tem questões que a Vânia traz aqui para a gente hoje, que são bem interessantes, o percurso que ela fez, né? A aproximação ao tema, esse amadurecimento, quando você já conhece um número maior de textos sobre o assunto. Essas recomendações também em relação aos espaços de pesquisa, agora essa coisa da pandemia, né, Vânia? Como é que a gente... inclusive, quando você falava, eu perguntei aqui para o bibliotecário, o chefe lá da biblioteca, se eles estão fazendo algum tipo de agendamento, né? Porque há uma dificuldade também dos alunos, né? De ter acesso aos livros agora. Então, eu acredito que as pesquisas na internet, com essa situação da pandemia, elas estão aumentando, com certeza, né? Numa crescente, né? Uma dependência, inclusive. E aí a resposta do bibliotecário é que a região precisa sair da bandeira vermelha para poder abrir agendamentos. Então, eles estão aguardando isso. Então, veja como que a situação da pandemia impede o acesso também ao material, e isso tudo dificulta a pesquisa e a escrita. Tá? Mas, assim, essas recomendações em relação aos portais aqui, gostaria de destacar isso para vocês, né? Não adianta só ir lá no Google, né, Vânia? Não adianta abrir o Google e colocar identidade indígena, né? Não dá, não dá. Pesquisas sobre borboletas não é suficiente, é preciso ter um certo cuidado, né, no levantamento. E aí, essas recomendações aqui, os bancos de tese, o Google Acadêmico já te dá um refino maior, né? Esse portal de periódicos da CAPES, eu acho essas recomendações são importantes. E uma outra coisa que é importante destacar da fala da Vânia para vocês é essa organização do material que você descobriu, que você está lendo, né? A gente entra aqui numa outra coisa que é bem importante, né? Que é o fichamento, né? Que é Isso. ler o texto e aí ir fazendo essa síntese, ou num esquema dos principais aspectos, ou mesmo na transcrição de trechos. Num outro papo também, eu acho que a gente teria que falar disso, né? Quais são as estratégias de fichamento? Isso é muito válido. Quando você lê o texto e você sistematiza, né? Depois, quando você vai para a parte da escrita, se você sistematizou, olha, por exemplo, eu fiz doutorado, no doutorado eu fiz um debate sobre trabalho, sobre relações de trabalho em Angola e Moçambique, né? Aí eu falava de violência e falava também de resistência no primeiro capítulo. Aí fiz um levantamento de todos os livros e textos que falam sobre relações de trabalho no contexto colonial em Angola e Moçambique. E todas as partes de todos esses livros que falavam de resistência, eu ia tirando e separando num outro texto. Ia marcando a página, o autor, o livro. Às vezes, o argumento era parecido, eu colocava junto. Quando o argumento acrescentava, eu colocava mais embaixo. Quando era diferente, eu já falava, olha, aqui é uma oposição, um acréscimo. E aí, na hora de você fazer a costura entre os autores, se está assim, já feito essa costura em fichamento, fica muito fácil, porque fica muito fácil não, mas assim, fica mais fácil, porque aí você tem já um certo roteiro, né? Por exemplo, uma dica que a Vânia falou aqui, gente, e que é importante mesmo, é quando você vai, por exemplo, sistematizando autores que falam de conceitos, né? Autores que apresentam conceitos importantes para o seu trabalho e autores e textos que vão trazendo questões argumentativas ligadas a esses conceitos. Vejo como que essa fala da Vânia já vai meio que dando uma luz até para depois, quando você for escrever o trabalho. Porque, no geral, a gente parte de uma abordagem maior.
vai falar de quilombo, é importante, né? Trazer um conceito, por exemplo, de território quilombola. Isso. Então, quando você já tem os autores nessa... leu alguns autores que falam disso, você já vai trazendo no primeiro momento. Então, veja como que a organização, ela ajuda no tempo, inclusive, né? Isso. Aquilo que a Evilane estava falando. A Evilane estava falando disso, né? Como é que eu diminuo o tempo, né? Então, a organização é uma forma de diminuir o tempo. Diminui muito, né? Mas já te dá uma direção. Então, eu acho que aqui os nossos papos, eles precisam ser assim também de dicas, de recomendações. E eu acho que a Vânia traz coisas assim bem interessantes. Esse slide que ela faz aí, vou mandar para todo mundo. Acho que todo mundo tem que dar uma olhada depois com calma e ir construindo essas leituras, esse levantamento, já pensando também na escrita, né? Eu queria fazer uma pergunta, Vânia, que eu acho que assim, qual é a participação do orientador, né? Nesse processo, porque eu vejo os alunos assim muito perdidos às vezes, ou com dificuldades. Professor, eu quero falar sobre isso, mas o que eu leio, né? Então, o trabalho de conclusão de curso, qualquer trabalho tem que ter um acompanhamento, né? Então, o papel do orientador, né? Nós falamos do papel das disciplinas, né? O papel do orientador também é importante, né? Como é que ele pode ser esse sujeito que vai meio que encaminhando essas leituras, né? É importante que os professores também assistem aqui o nosso papo, e eles precisam ficar atentos, né? Sim, eu sou uma orientadora muito chata, eu acho. Não, eu gosto de estar bem próximo dos meus alunos. Eu acho que eu tenho orientandos aqui nessa sala, e se ele está muito ausente, não aparece, eu já começo a mandar mensagem. O que aconteceu da pesquisa, o que você está fazendo, né? Porque eu acho que se afastar do orientador é uma furada, viu, pessoal? Não se afaste dos seus orientadores, não percam, né, o vínculo, e também o professor orientador, ele tem obrigação, né, ele tem também um dever com vocês, que é justamente ajudá-los, né, orientar vocês. Eu acho que o nome já diz tudo, né? Vocês chegam para a gente com um trabalho muito grande, como o Ronaldo falou aqui, né? E a gente, nas nossas conversas, a gente vai direcionando. Não, mas você não pensou em falar sobre isso? O que você acha de fazer essa leitura? E depois a gente conversa. Então, o papel do orientador, ele é central, né? Inclusive no fornecimento de leituras, né? Olha, encontrei essa leitura aqui, que eu acho que relaciona com o seu tema, dei uma lida nesse trabalho. Eu encaminho, por exemplo, meus orientandos, né? Teses que eu vejo que são de interesse deles, livros, dou dicas, né? Acho que o papel do orientador é justamente esse, né? Você instrumentalizar o seu aluno para ele tomar decisões, para ele poder recortar a sua pesquisa, fazer encaminhamento, né, da sua pesquisa. E eu penso que nós temos esse dever com vocês. Nós também, assim como vocês não podem se afastar da gente, nós também não podemos nos afastar, né, da nossa obrigação, que é orientá-los nesse processo. Eu acho que é um trabalho de parceria, né, Luiz? A gente sempre constrói o trabalho conjuntamente, né? Professor e aluno. Acho que não são nem coisas separadas, viu, Luiz? Acho que no processo de construção de TCC é junto. Eu, por exemplo, faço inclusive leituras, né? Às vezes é uma temática que não é muito do meu, que eu estou muito habituada, porque não é da minha pesquisa, mas eu vou ali também ler sobre aquilo, né? Manifestar meu interesse, até para eu poder instrumentalizar a orientação. Então, penso que é esse o nosso papel, né, dentro desse processo. Com certeza. Olha aqui, Vânia, o Christian, ele pergunta uma coisa que a gente estava comentando agora, né? Como faço para não apenas transcrever o que o autor escreve, né? E como eu adiciono um ponto de vista, né? O diálogo com aquilo que lê, né? Ok. Aquilo que a gente... Só para complementar, aí a Diana Souza, ela fala da importância dos fichamentos, né? Que nós estávamos falando, que é essa sistematização, autor, os principais argumentos. Isso aqui é muito importante, gente. Anotem tudo.
E anotem, no caso, por exemplo, eu estou dando uma dica, né? Eu anoto por conteúdo, né? Por tema, já meio que pensando na escrita, e aí a gente vai anotando por tema, né? O tema do seu trabalho já vai te dando alguns caminhos da própria organização, né? É isso mesmo. Então, a Diana ela fala aqui olha, os fichamentos me ajudaram bastante para entender o texto e construir ou inserir no trabalho final, né? Principalmente quando eu fui bolsista PIBEX e atualmente PIBIC, e também na construção do TCC. Então, aqui já tem uma experiência bem sucedida aí de fichamentos, né? A Claudiana levantou a mão. Alguém levantou a mão? Acho que foi a Claudiana. Claudiana, foi você? Ou foi o José? Professor, Assim, José? Sim. se eu vou entrar agora sobre o Christian, que é meu colega de curso, ele tem uma dúvida que eu também tenho. É na hora do fichamento, e você transformar dentro do parágrafo as citações, né? O tipo de chamada que pode ser usado, entendeu? Então, é muito interessante essa parte aí, porque eu acho que a maioria eu tenho dúvida, né? Como é que eu vou fazer? O tamanho da citação, né? Como é que Luiz, tem que ter realmente aquele outra parte, viu? Tem que ter, realmente. Agora, eu também não sei se já foi tratado no outro papo, né? Não, isso não, José, não foi. Isso realmente está para frente. Porque agora a gente está na fase do levantamento, né? E aí depois vem a fase da leitura, né? Ainda vem um papo sobre leitura, sistematização, e aí depois da escrita. Isso, Ainda exatamente. vem. Porque o fichamento você pode fazer o copia e cola, né? Depois você faz a sua argumentação em cima dele, né? Mas aí não pode passar para o texto, aí que você vai dar a sua opinião de cima dele, escrever com sua própria palavra. Aí que está tipo assim, o pulo do gato. Para mim. Isso Ronaldo, eu digo que o projeto, eu sempre falo para os meus alunos, o projeto ele é uma sentença matemática, é como 1 mais 1 é igual a 2, porque o projeto ele é orgânico, né? Então, você tem um problema, o seu objetivo tem que estar construído em cima do problema, você tem uma justificativa que também tem que estar ligada nisso, e você tem, então, todas as partes do projeto, elas são conectadas, e elas fazem sentido uma à outra. Então, quando você lê um projeto que você tem um objetivo que não conversa nada com a questão problema, você já vê que tem problema no projeto, né? E a referência bibliográfica, ela nada mais é também desse alinhamento, né? Desse alinhamento importante com todas as partes do projeto até a referência, né? Então, tem que ter uma sintonia entre todas aquelas partes do projeto e a referência bibliográfica. E quando você faz, por exemplo, esse fichamento, vocês me perguntam como é que eu vou usar, né, esses trechos no meu texto me posicionando. Quanto mais você tiver se apropriado da perspectiva daquele autor, do que aquele autor traz, do que ele traz de questões, mas você vai também se instrumentalizar de como usar isso no seu texto. Então, eu penso, né, a gente pode fazer, né, uma transcrição literal. Eu quero citar esse trecho, que é aquela parte que a gente faz, né, passou de 4 linhas, recua, destaca do texto. Então, a gente pode fazer isso. Mas a gente também pode lançar no nosso texto a ideia daquele autor, né, usando as nossas próprias palavras, que já é uma outra coisa, que já é uma outra conversa. Então, existem estratégias, né? Por exemplo, e me perguntou como é que eu faço para não transcrever. Então, para não transcrever, você tem que ter uma ideia geral da perspectiva e da ideia daquele autor. Então, você precisa se aprofundar bem na leitura, porque aí você vai apresentar a perspectiva e não um trecho isolado
daquele autor. Mas a gente pode fazer uma conversa sobre isso, né, detalhando, eu acho que é importante, viu, Luiz Fernando, detalhando para vocês, né, o passo a passo de como a gente faz essa questão. O fichamento, ele é importantíssimo. Por exemplo, a minha tese de doutorado, eu inclusive organizava a minha leitura dentro desses eixos que eu falei para vocês. Existe eixo conceitual, né? Professora, como o Luiz Fernando falou, eu quero estudar território, mas território quilombola. Então, existem vários autores que tratam desse conceito. Então, essa leitura vai ser importante para trabalhar esse conceito. Eu estou integrada, por exemplo, na história. Eu quero estudar dentro da perspectiva da nova história indígena, que pensa o indígena enquanto um sujeito ativo no processo histórico e não passivo. Então, eu estou alinhada dentro dessa perspectiva teórica. Então, eu vou dialogar com esse autor. E aí eu tenho, obviamente, um conjunto de produções que vão me dar instrumentos sobre conteúdo, né? Que é aquela parte argumentativa e tal. Então, eu penso que quando a gente está organizando as nossas referências bibliográficas, a gente já também está com a cabeça na escrita, onde cada leitura se encaixa no meu objetivo. O que eu quero com essa pesquisa? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, inclusive, eu já ia encaixando nos capítulos. Essas leituras eu vou usar para esse capítulo, essas leituras eu vou usar para esse outro capítulo. Então, quando você está fazendo um artigo, você pega o argumento. Não, essas bibliografias eu vou usar para eu sustentar esse argumento, para eu usar para eu fazer essa discussão. Então, a gente já vai ligando, né? Por isso que eu falei para vocês, que existe uma organização e uma sintonia. Então, o teu interesse de pesquisa está ligado com as suas escolhas e levantamento bibliográfico. O seu levantamento bibliográfico tem que estar direcionado pelo seu tema. Aí entra o papel do orientador, né, do refinamento do tema e etc. Com certeza. Vejam, novamente, eu quero chamar a atenção aqui para as costuras que existem entre os papos, né? Veja que o que a Vânia fala hoje, o professor Odenildo, no papo 7, ele falou também que você pode fazer o projeto já pensando nos capítulos. Por exemplo, na hora que você coloca os objetivos. Uhum. Cada objetivo específico, ele já pode ser pensado para um capítulo. Você tem o geral, que dá conta de todo o trabalho, né? E aí, quando você pensa num específico, você já pensa que, olha, esse específico eu posso responder no primeiro capítulo. Uhum. Esse segundo específico eu posso responder no segundo. Então, veja como que é possível ir costurando, né? E também aqui nessa fase de levantamento bibliográfico, né? Você já vai meio que organizando o material para atender o projeto, né, os objetivos do projeto, e ao mesmo tempo já a escrita. Então, Exatamente. são coisas que estão muito costuradas, e eu quero destacar isso aqui, tá? Claudiana? Oi, Claudiana, pode falar. Eu só queria comentar eu estou no meu terceiro semestre, e aí eu sempre fiquei me perguntando, meu curso é Ciência e Tecnologia, o que eu podia fazer voltado para a minha comunidade. E recentemente apareceu uma disciplina que fala de um conteúdo que eu gosto e que eu já acompanho, que é sobre portos no Maicá, né? E só que eu estou com constrangimento de chegar com a professora, porque assim, a gente só tem aula com ela online, a gente nunca teve assim um contato mais próximo, e quando finaliza a aula, ela é a primeira que sai praticamente da sala de aula. Então, a gente não tem muito acesso a ela, assim, para dialogar. Então, é uma coisa que eu tô me corroendo por dentro, querendo saber como é que eu faço essa abordagem com ela. Eu quero te contar uma história. Quero te contar uma história, Claudiana, para você se encorajar, tá? Rapidinho, Luiz Fernando. Eu acho que não sei se o povo está cansado. Claudiana, muito bom, né? A gente acaba criando esse obstáculo, né, entre o professor, né, e o aluno, e às vezes isso parte até do professor, é aquele professor, né, que
indiferente, né, que não quer muito papo com a gente acaba criando, né, esse tipo de barreira. Quando eu estava fazendo meu TCC, porque eu fiz a minha graduação na UFPA Cametá, não sei, Campus Cametá, é Baixo Tocantins. Então, a minha comunidade é uma comunidade ribeirinha, né, que fica ali nas ilhas, no entorno, era o lugar mais próximo que eu podia fazer a minha graduação. E a minha graduação, ela foi intervalar. Então, eu ia para lá, né, nos meses de janeiro, fevereiro, e voltava para a minha comunidade, depois eu voltava em julho e tal, então assim foi o meu percurso acadêmico. Os professores, como não tinha campus, né, uma faculdade de história em Cametá, os professores, em geral, iam de Belém, né, para ministrar essas disciplinas. Então, nós não tínhamos contato nenhum com esses professores. E aí, quando chegou o TCC, eu queria estudar história colonial, mas eu não tinha como fazer isso também, porque eu não tinha, né, o contato com os professores. Então, eu fui para Belém, né, a primeira vez que eu fui para o campus UFPA Belém, então, não sabia andar de ônibus, foi uma luta para eu chegar lá. Eu escrevi um projeto muito, acho que muito ruim também, né, nessa fase que a gente está construindo, mas levei um projeto já construído. E já tinha em mente um professor. Eu falei, eu quero ser orientada por aquele professor que estuda história colonial, é ele que eu quero. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Levei o meu projeto. Cheguei lá, o professor estava fazendo a sua aula, né, noturna. A aula terminava em torno das 10 horas e tal, e eu fiquei lá na porta, esperando esse professor sair. Quando ele saiu, eu não conseguia abordá-lo. Eu tinha era muito tímida, estava com medo, a primeira vez que eu estava ali. E aí o professor saiu da sala de aula e eu ia andando atrás dele, sem coragem de falar nada, com o projeto agarrado aqui no projeto. E aí ele andava e eu andava atrás dele, mas não tinha coragem de falar nada. E assim a gente caminhou. Não sei se vocês conhecem o campus UFPA, mas tem assim tipo umas passarelas, né, e tal. E eu fui andando, aí numa certa altura eu falei, não, eu vou falar, porque eu já vim até aqui e eu vou falar. Professor, aí ele virou, professor, eu sou lá de Cametá, assim, eu ministrou uma disciplina para minha turma, e eu escrevi esse projeto, se eu puder dar uma olhada. E aí ele olhou, e aí ele já entrou em contato comigo, e eu comecei a participar do grupo de pesquisa dele. Então, eu queria falar isso para vocês. Nós que viemos de comunidade, em geral, a gente tem uma autoestima muito para baixo, né? A gente sempre acha que nós não somos capazes, que a gente levou muita pancada da vida, né? A gente passa por muitas dificuldades, então a gente sempre tem isso muito presente, né, na nossa vida. Mas é bom a gente sempre ter coragem, viu, Claudiana? Então, na próxima aula, você escreva no chat da professora. Professora, eu gostaria muito de conversar com a senhora. Tenho interesse na sua aula para o meu TCC. E esse meu orientador, ele me orientou na graduação, e eu fui para o mestrado, para o doutorado, e hoje, né, como o professor Luiz Fernando falou, eu fui agraciada, né, ano passado, por esse prêmio nacional, prêmio CAPES de tese, melhor tese na área de história, a primeira mulher do norte, né, da Amazônia que conseguiu isso, a primeira vez que uma universidade daqui da Amazônia conseguiu esse prêmio nacional, né, então eu quero usar essa minha história, não para me encher de vaidade, não é para isso, mas para encorajar vocês, né, de que vocês conseguem também, que é possível vocês fazerem um trabalho de qualidade, mesmo com tanta dificuldade que eu sei que vocês passam. Quando eu fiz a minha primeira citação, gente, para vocês terem uma ideia, eu não sabia operar o computador. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma linha do rodapé, eu não sabia como era que ficava aquela linha do texto. Eu fiz a linha assim, sabe, assim no computador, e botei o texto embaixo, porque eu não sabia como era que eu colocava uma nota de rodapé. E eu tenho muitas outras histórias que eu poderia contar para vocês. Eu tive dificuldade de passar do papel, porque eu só escrevia no papel, não tinha computador, e eu tive dificuldade de saber escrever no computador, porque eu só sabia escrever no papel, não sabia escrever no teclado. Quando eu soube que existia e-mail, a primeira vez eu já estava na universidade, eu não sabia nem por onde ia. E foi também quando eu vi uma biblioteca e um computador. Então,
é importante vocês sempre acreditarem, tá? No potencial de vocês, acreditarem nesse lugar transformador que vocês estão, que é a universidade. Essa chance que nos foi dada, que foi pouco, gente. Pense numa abertura política mínima que nós tivemos de acesso, né? E com esse mínimo, olha o que a gente tem feito, né? Imagina se nos fosse dado que de fato nos é direito, né? Nós teríamos feito coisas muito maiores. Então, essa chance de nos transformar, de transformar a vida das nossas comunidades, das nossas famílias, então isso é o impulso, viu, Claudiana, para você tomar coragem e mandar esse recado para sua professora na próxima aula. Obrigada. Vou fazer isso amanhã, se tiver aula. Por favor. Olha, a Vanessa está dizendo aqui, ó, professora Vânia é um exemplo de força e persistência. Olha, minha irmã. Alguém duvida disso? Acompanhei de perto em muito sua luta, sobretudo pelo conhecimento. Não desanime, persista. Né? Maravilha, gente. Depois eu te pago, é minha irmã. Maravilha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma contribuição? Esse é o momento. Senão a gente vai encerrando esse bonito papo, essa nossa conversa. Muito. Olha, está dizendo que vai cobrar aqui. A Vanessa está dizendo que vai cobrar. Muito proveitosa. Eu queria só também para finalizar, nessa coisa do levantamento biográfico, aproveitando que a Claudiana falou, eu acho importante quando vocês forem fazer esse levantamento, sobretudo porque aqui eu sei que tem muitos indígenas e muitos quilombolas, e estudantes também que pesquisam a temática, vejam se não tem autores indígenas, autores quilombolas, Isso. Né, que estão falando da temática. Isso é muito importante, porque é preciso vencer esse racismo que existe na universidade, de que esses sujeitos são apenas objetos, né? Essas pessoas são apenas objetos de estudo, e não sujeitos de discurso, não são pesquisadores. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A Claudiana, por exemplo, falou de uma ideia dela, de falar dos portos, né? Tem um texto no PCQ, no próprio processo seletivo quilombola para entrar na UFOPA, tem um texto de uma pesquisadora, de uma militante lá do Ceará, que ela é quilombola, agora o nome me fugiu, me perdoe, mas eu posso passar depois, e ela discute justamente a relação das comunidades cearenses com esses grandes projetos de desenvolvimento, e fala desse lugar, do movimento, da luta, da resistência quilombola. É diferente. Eu acho que é Maria Rosalina o nome dela. Isso, Maria Rosalina. Ela é liderança quilombola. Exatamente, ligada à CONAC. Então, Claudiana e os demais, eu também acho que vocês, nesse levantamento, olhem para isso. Sim. Nós precisamos valorizar os nossos intelectuais indígenas, os nossos intelectuais quilombolas também nesse processo. É também um processo afirmativo e antirracista também dentro da universidade. Tá? Veja, por exemplo, o Antônio Bispo, né, um historiador quilombola, né? Tem livros aí que servem para vários TCCs aqui, de uma forma ou de outra, porque ele discute esse lugar de fala, né? Ele se impõe, né, nesse processo, que é político também. A pesquisa, ela é política. Então, acho importante que vocês não percam de vista, né, essa necessidade de trazer o pesquisador, né, que tem essa dimensão de pertencimento também, racial com o quilombo, né, com a comunidade indígena. Olha, tem mais um elogio aqui para você, Vânia. Por aí. Olha, Daiana Paixão. Só queria elogiar a professora Vânia, não conhecia e amei a didática e a simpatia dela. Olha, realmente fica bem evidente. Olha esse sorrisão. Obrigada, gente. Luiz Fernando, e em relação ao levantamento biográfico também, é importante que vocês entendam que o que vocês produzem também, né, tem essa relevância para combater, né, esses preconceitos, o racismo, porque só o fato de vocês virem de comunidades e
produzirem conhecimento, isso já é também um ponto muito importante, né? Que vocês entendam também o TCC como um lugar de voz, né? Não só de vocês enquanto pesquisadores da universidade, mas também de todo o povo, né, que a gente carrega, né? A gente não vem só, né? A gente vem com toda uma comunidade, né? Então, é importante isso, né? Que vocês leiam esses autores que estão produzindo. A gente tem excelentes intelectuais, indígenas, quilombolas, e a gente tem vocês, que são esse lugar também, né? Que trazem essas vozes. Então, que vocês encarem o TCC de vocês também como essa oportunidade de produzir desse lugar, né, que eu acho que é muito importante. Com certeza. E nesse aspecto aí, Vânia, também nós precisamos aqui na UFOP, acho que é uma exigência institucional, constituir um banco de dados de trabalhos já desenvolvidos, e aí poder especificar por essa temática indígena. Né? Quantos trabalhos já foram desenvolvidos na UFOPA que focam na temática indígena? Nos vários institutos, nas várias unidades. Quantos já foram feitos em comunidades quilombolas, né? Por indígenas, por quilombolas. Isso. Então, eu acho que aí a gente tem um desafio também, né? Tem uma proposta de construção de um banco de dados institucional e a gente precisa ver se esse banco de dados institucional, né, de trabalhos, tem abertura para esse recorte, né? Senão a gente vai ter que fazer um específico. Eu estava olhando, Luiz, agora, né, essa questão de TCC no CIGA. Existe um campo no perfil do coordenador, né, que é um campo que a gente consegue olhar todas as monografias que já foram defendidas. E não só isso, eu descobri que dá para anexar também o trabalho ali, né, no CIGA. Certo. Então, não sei se esse campo está sendo explorado, né? Eu imagino que não, mas o perfil do coordenador dá para fazer esse filtro, viu? Dá para fazer essa relação de TCC já defendidos. Com certeza, isso vai servir para isso que a gente comentou hoje aqui, né? O levantamento biográfico. Olha, já tem um trabalho sobre isso, né? E às vezes o aluno pensa que é o primeiro a falar, mas existe alguma coisa aqui mesmo na região, escrita na mesma direção ou numa comunidade próxima. Enfim, eu agradeço a presença de todos e todas aqui. Espero que o papo tenha colaborado. Assistam depois novamente no YouTube, a gente vai disponibilizar, vou mandar para vocês o link. Um agradecimento muito especial à Vânia, né, parceira nossa aqui, e não tenho dúvida nenhuma de que foi um grande momento aqui de discussão acadêmica, científica, e que, pelo que já tem mensagem chegando aqui para mim, gente agradecendo a oportunidade de debate, alunos, quilombolas. Então, acho que é importante e nós estamos no caminho certo, então vamos continuar. Obrigado, Vânia, obrigado a todos. Já convido para o próximo papo, tá? A gente não vai abandonar essa discussão sobre a escrita, nós vamos voltar nisso, mas na quinta-feira que vem a gente tem uma agenda, o papo aqui vai ser com o pessoal da biblioteca da UFOPA, tá? Eles vão falar sobre aquele guia de trabalho acadêmico. Não tem um guia, não sei se vocês conhecem. Então, tem uma trabalhadora lá da biblioteca que conhece muito o guia e vem falar um pouco sobre o guia, de como é que está estabelecida a elaboração do trabalho acadêmico lá e como é que tem as próprias propostas de apresentação de trabalho, né? Então, o próximo papo vai ser nessa direção, e já está agendado. Depois a gente vai voltar nessas outras questões que ficaram aqui. Tá bom? Então, todos convidados para quinta-feira já. Vânia, suas considerações? Ok, Luiz Fernando, é sempre um aprendizado enorme as nossas conversas, eu estou sempre à disposição, você sabe, então sempre que você precisar, que eu puder, estarei aqui. Essa conversa da escrita, Vânia, já fica meio que... Vamos fazer Vamos fazer uma dobradinha nós dois nessa conversa da escrita. Vamos. Eu acho importante. Certo. E assim, estou aqui, e me coloco também à disposição de vocês, queridos alunos, alunas, né? Agora é importante que a gente possa, mais do que nunca, fortalecer, né, nossos contatos, porque nós estamos nesse momento pandêmico,
triste, lamentável. Então, que a gente possa, né, nos fortalecer entre nós, criar essas redes, né, colaborativas, que é importante. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, queridos, agradeço vocês estarem aqui todo esse tempo. Luiz Fernando, sempre uma alegria poder conversar contigo, participar dos teus projetos, das tuas ações. E tamo aí, mano. Conte sempre comigo, viu? Obrigado, Vânia. Obrigado. José, quer falar? Sim, professor, eu não me contive não aqui. É porque eu tive esse semestre uma disciplina que fala realmente do quilombola, né? Então, eu me sinto assim orgulhoso da professora aqui na comunidade tão distante, né? Lutadora mesmo. Então, é muito bom quando te ver as pessoas que chegaram no nível de pessoa universitária, como o senhor que eu estou vendo aqui, que tem a descendência de africano, né? O senhor é brasileiro, mas o senhor tem sangue africano. Que foi negado há séculos, né, a educação para esse povo, né? Até hoje é negado aqui na nossa região. A gente vê muito aqui, né? Eu estive pesquisando sobre as comunidades de Saracura, Bom Jardim. Você vê que até hoje exclusão não acontece. Entendeu? Você vê que o papo desse aqui, que envolve um tipo de ajuda para essas comunidades, acho de fundamental importância. Né? Eu, como santareno aqui, entendeu? Aqui da região, eu também estou na primeira graduação minha, né? Com 57 anos. Eu me vejo também fortalecido, né? E não só vocês que estão na comunidade distante, mas nós aqui da cidade também tive esse tipo de exclusão, né? Não tinha escola, na minha época não tinha escola infantil, não tinha pré-escola, não tinha... Entendeu? Porque eu entrava ali já tinha que se virar mesmo, entendeu? Então quando chega na universidade, você tem um pouco de dificuldade também, né? Até a própria escrita, né, que foi negada para nós, os indígenas, que é mais a oralidade, os quilombolas também, a transmissão através do conhecimento empírico, né? Não teve a parte da escrita, né, envolvida nesse contexto do território dele, né? Então dificulta um pouco. Mas isso não quer dizer que você não vai lutar. Está aqui, ó, na minha frente, aqui, a professora aí, entendeu? Que é um exemplo aí, entendeu? De onde ela veio, de onde ela está agora, né? E é o foco também, para mim, orgulho, em Santarém, tem uma foco. É o meu orgulho que realmente que a FOPA não tem volta mais, não. Quem queira dizer que a FOPA não vai se sustentar Santarém está muito errado. É uma conquista. É uma conquista. O FOPA é uma conquista. Exatamente. Já enraizou aqui, entendeu? É uma coisa que eu me sinto orgulho. Então, não me motive de não ter falar. Eu agradeço a você no papo, tempo muito construtivo. E espero participar no próximo. Espero você também, Ronaldo. Ok. Obrigada, viu, Ronaldo? Foi um prazer conhecê-lo. Foi um prazer estar aqui com todos os alunos e alunas. E espero que vocês se mantenham firmes aí, viu? Firmes, que a gente vai passar por isso. Atravessar. Eu despacho para todo mundo. Só um informe aqui, a gente tem um serviço de auxílio na produção dos textos, tá? Então, se você estiver escrevendo, se você estiver produzindo e quiser que a gente dê uma olhada, olha, e depois apresentar algumas sugestões, tá? O João Paulo, coloque aí o link aí de solicitação de apoio, aí você pode mandar para a gente, tá? Quem quiser, que alguém da equipe do Baobá ou do Cianama vai responder você e vai te ajudar, tá? Então, aí, ele já colocou aí o formulário, é só preencher lá que a gente entra em contato, tá bom? Então, tem essa atividade que a gente faz aqui, mas tem essa orientação individual também, que é muito válida, sobretudo nesse momento agora. Tá bom, gente? Uma boa tarde a todos, boa noite, né? Já, né? Uma boa noite a todos. Feliz Páscoa, um bom feriado. Tchau. Boa noite, queridos. Obrigado pela presença de todos aí.
Olha, chegou o momento que nós tínhamos quase 80 aqui, olha que bacana. Muito bom, Luiz Fernando. Muito bom, parabéns. Muito boa ideia.